Colossenses 3, verso 5, diz assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Verso 11. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Só até aí, mantém sua Bíblia aberta. Vamos fazer mais uma breve oração. Deus eterno, todo-poderoso, nós vamos a Ti mais uma vez, ó Pai, em nome de Jesus, para apresentar diante do Senhor os nossos corações e as nossas mentes. Ó Deus, a Tua palavra foi lida, agora será explicada. Que o Senhor possa nos dar graça, ó Pai, mediante a ação poderosa do Teu Espírito, para que nós possamos compreender a Tua palavra. E mais do que isso, nós possamos viver em conformidade a ela, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos caminhando pelo livro de Colossenses, né, como os irmãos bem sabem. E hoje já é o 7º sermão dessa série. E agora nós chegamos num ponto da carta que Paulo trata de um assunto muito prático das nossas vidas. Paulo vai falar aqui sobre santidade ou santificação. Mas existe um problema em falar sobre santificação. E qual é esse problema? As pessoas confundem muito santificação com salvação. Geralmente as pessoas atrelam uma coisa à outra, como que salvação fosse o mesmo que santificação, ou santificação fosse o mesmo que salvação. Mas a verdade é que nós estamos diante de duas doutrinas diferentes da nossa fé cristã, fundamentais para a nossa fé, mas elas não se misturam. Enquanto a salvação, ela é um ato divino, ela é um ato operado por Deus em nossos corações através do Espírito Santo, um ato que vem de Deus e tem a sua eficácia garantida pelo próprio Deus, sem nenhuma participação do homem. Esse é o ato da salvação. Textos como Efésios capítulo 2 vão dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Deus, nos deu vida. É Deus que nos dá a vida. Efésios capítulo 1 vai dizer que Deus nos deu o Espírito Santo como penhor, como garantia, até o resgate da sua propriedade. Em Efésios também, capítulo 2, versículo muito conhecido, diz no verso 8 que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Portanto, essa é a salvação, um ato divino em nossas vidas. Por outro lado, a santificação é um processo, também iniciado por Deus em nossas vidas, através da habitação do Espírito Santo, através da habitação do Espírito Santo em nós. Porque o que é santo em nós é o Espírito Santo, Ele é santo, nós somos pecadores. Então é Ele que nos habilita a viver uma vida santa, ou a viver uma vida santificada. Mas através dessa habitação do Espírito Santo em nós,
começa o que nós chamamos de processo de santificação. E eu quero lembrar aqui que santificação, em seu primeiro significado na Bíblia, não significa ser impecável, mas ser separado por Deus, como um povo exclusivo, seu, separado daquilo que é profano. E esse processo, nós bem sabemos que durará até a vinda do nosso Senhor Jesus, ou até quando o Senhor nos recolher a Ele. Até esse dia, o homem é chamado a cooperar no processo de santificação. Então, meus irmãos, sendo a santificação um assunto tão prático para nós, quero chamar você a olhar para esse texto e nós podermos aprender nessa noite o que é a verdadeira santificação, conforme está escrito na palavra de Deus. Primeiro ponto do meu sermão, eu quero dividir meu sermão aqui em 3 pontos principais. E o primeiro ponto desse sermão é nós entendermos de onde vem a nossa força para sermos santos. De onde vem a nossa força para a santificação. Eu quero chamar a sua atenção para o início do verso 5, que Paulo começa com um portanto. E essa palavrinha, por mais que seja apenas uma palavra, ela é usada por Paulo para conectar os seus argumentos. Ela não está aqui à toa. E esse portanto está nos conectando a uma verdade que Paulo falou no capítulo 2, no verso 12. Eu quero que você volte seus olhos para o capítulo 2, verso 12, e veja o que Paulo diz. Ele descreve nesses versículos a obra de Cristo em nossas vidas. E ele diz no verso 12, que nós fomos sepultados com Cristo. E ele continua a dizer que por meio da fé no poder de Deus, nós fomos ressuscitados com Cristo. Aí ele avança para o verso 13 e diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Ele, Deus, nos deu vida juntamente com Cristo, perdoando os nossos pecados. E no verso 14 ele completa dizendo que o nosso escrito de dívida foi cancelada, porque Cristo cravou-a na cruz. Logo em seguida, ao descrever a obra de Cristo por nós, ele começa então a aplicá-la. Ele diz no verso 16, portanto, ele começa com portanto. No início do capítulo 3, ele também usa mais uma vez a palavra portanto. O que Paulo quer dizer para nós é, uma vez que vocês receberam vida de Cristo, vocês receberam a vida dele, ele ressuscitou vocês, ele tirou vocês do império das trevas, ele tirou vocês da morte, perdoou o pecado de vocês, cancelou a dívida de vocês, reconciliou com Deus. Por isso Paulo usa tantos portantos para então aplicar na nossa vida prática. O que Paulo está nos ensinando é que nós recebemos vida diretamente da fonte que é Cristo. É a vida que provém de Deus por meio de Cristo Jesus. Ele é a nossa verdadeira vida. E a nossa verdadeira vida, é o argumento de Paulo em toda a carta de Colossenses, é que a nossa vida não está aqui. Por isso, no sermão passado, nós falamos bastante sobre olhar para o alto, buscar as coisas do alto. E ele diz, já no capítulo 3, verso 3, ele diz que nossa vida está oculta em Cristo. Mas ele diz mais, no verso 4, ele vai dizer, quando Cristo, que é a vida de vocês, a nossa verdadeira vida é Cristo. E quando Ele se manifestar, então nós seremos manifestados com Ele. Aí eu digo a você, a nossa força para a santificação não vem de dentro de nós. Ela não provém de nós mesmos, ela não nasce do nosso interior. Porque se nós voltarmos nossos olhos para dentro de nós, nós vamos ver podridão, nós vamos ver pecado agindo na nossa carne. Nós estávamos mortos. E se Deus não decidisse, se Deus decidisse não nos dar vida, nós continuaríamos mortos. Nós continuaríamos na vida de pecado, sem nenhum incômodo, sem nenhuma dor, sem nenhum arrependimento. Porque a força que habita em nós, a força da nossa santificação, provém de uma fonte, a fonte da vida eterna. A fonte que sacia verdadeiramente a nossa alma, e essa fonte é Jesus. Essa fonte é Cristo. É dele que vem a nossa força, porque foi Ele que nos deu vida. Ele que nos deu vida. É por isso que Paulo, também no capítulo 2 de Colossenses, nós já falamos sobre isso em sermões anteriores, ele vai dizer, continuem a viver nele, em Cristo. E ele usa uma figura incrível, ele diz, enraizados.
como uma árvore que está na terra, e daquela terra ela puxa todas as suas forças, ela recebe os seus nutrientes. Essa é a ideia de Paulo aqui. É dizer para nós que a vida que Cristo nos deu, é dela que provém a nossa força para a nossa santificação. Dito isso, nós podemos olhar com mais carinho o verso 5, quando Paulo diz, portanto, ele quer dizer, tendo em vista que vocês receberam a vida de Cristo, tendo em vista que vocês foram perdoados, regenerados, reconciliados com Deus, tendo em vista que vocês receberam a verdadeira vida através de Cristo. Mas o que Paulo quer nos mostrar é que, apesar de nós termos recebido a vida de Cristo, e essa vida está oculta com Ele, ainda não manifestada, Ele quer nos lembrar que nós temos uma vida terrena, para viver aqui, mesmo temporariamente, mesmo transitoriamente. Ele diz, vocês precisam fazer morrer aquilo que faz parte da natureza caída de vocês, da natureza carnal, pecadora, porque a verdadeira vida de vocês está com Cristo. Mas enquanto vocês vivem essa vida terrena, façam morrer aquilo que não faz parte da nova vida que vocês têm em Cristo. Paulo, muito sabiamente, escrevendo aos nossos irmãos da igreja de Tessalônica, ele vai dizer algo fantástico sobre santificação. Eu quero que você abra em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1. Veja como Paulo mostra o que é a verdadeira santificação. Ele diz, finalmente pedimos a vocês e exortamos, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver, nessa terra, nesse mundo, e agradar a Deus, e efetivamente estão fazendo, vocês continuem progredindo. Veja o processo de santificação, a progressão da santificação na nossa vida. Ele diz, vocês continuam progredindo cada vez mais. Ele diz no verso 3, pois a vontade de Deus é a vossa santificação. A vontade de Deus para a vida de vocês é a santificação de vocês. O verso 4 ele diz, que cada um controle o seu próprio corpo em santificação e honra. O que Paulo está nos mostrando aqui em Tessalonicenses, é que a santificação é um processo. Mas é um processo que nos leva a viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida que honra o nome do Senhor. E nós só podemos viver essa vida a partir da força do Espírito Santo que habita dentro de nós. Da vida que nós recebemos de Cristo. É daí que sai a força da nossa santificação. Não de métodos, não de grupos de ajuda, não de tratamentos, mas de Cristo. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa força. Mas Paulo avança agora para o nosso segundo ponto, porque ele passa a mostrar o que é santificação. E ele mostra para nós o lado negativo da santificação. Por que o lado negativo? Porque o lado negativo nos leva a rejeitar as velhas práticas, a dizer não ao pecado, uma vez que nós recebemos uma nova vida em Cristo. E ele diz isso no verso 5 ainda. Ele diz, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Note comigo que Paulo não diz algumas coisas. Elimine algumas coisas da sua velha vida e vida que segue. Ele diz, façam morrer tudo. Façam morrer tudo. Se a ordem é viver uma vida que agrada a Deus, que honra a Deus, não cabe as coisas da velha vida, não cabe na nova vida que nós recebemos de Cristo. Portanto, as velhas práticas precisam ser abandonadas. Precisam ser abandonadas. Ele nos diz, façam morrer. Fazer morrer é o mesmo que dizer, não alimente. Não alimente esses desejos, resista a esses impulsos carnais. É a guerra que Paulo nos mostra, a guerra entre a carne e o espírito, militando um contra o outro. Ele nos diz, façam morrer, não alimente esses desejos, resista a esses impulsos. E quais impulsos são? Paulo começa nos mostrando uma lista de vários pecados relacionados com o nosso eu, com a nossa satisfação pessoal. Ele diz, façam morrer a imoralidade sexual. A palavra aqui é porneia, a mesma que Jesus usa ao dizer sobre relações sexuais ilícitas.
Paulo está referindo-se aqui ao adultério, à prostituição, relações sexuais ilícitas. Ele diz, façam morrer. Mas ele também diz, façam morrer a impureza. É o mesmo que estar sujo ou impuro cerimonialmente, contaminado com a sujeira desse mundo, com as práticas desse mundo. Mas Paulo diz, façam morrer. E ele diz, façam morrer as paixões. O interessante é que paixões aqui não significa paixões amorosas, como aquele homem ou aquela mulher que tem vários amantes. A ideia aqui de paixões é ser controlado ou ser escravizado pelos sentimentos. Aquela pessoa que é levada pelos sentimentos, ela é controlada pelos seus afetos. Ela não resiste, ela é escrava de si mesma. Mas Paulo diz mais, ele diz, façam morrer os maus desejos. Aqui é os desejos do coração. Sabe por que nós poderíamos muito bem argumentar? Já que eu sou escravo das minhas paixões, da minha carne, eu não tenho outra opção a não ser pecar. Mas Paulo diz, façam morrer os maus desejos. O que ele quer mostrar para nós é que, além de nós sermos escravos do pecado, o pecado também nasce dentro do nosso coração. Nós também desejamos o que é mal. Nós desejamos o que é mal. E ele diz, por fim, façam morrer a avareza. A avareza, irmãos, nós podemos dizer que ela é o pontapé inicial de todos os outros pecados ditos acima. Porque quando nós falamos de ganância, nós não estamos falando apenas de ganância por dinheiro. A raiz da avareza é a autossatisfação, a satisfação própria, a satisfação pessoal. É daí que nascem os demais pecados. Porque é o desejo que eu tenho de satisfazer a mim mesmo. Eu coloco a minha satisfação nos meus desejos, na minha maldade do meu coração, e não em Cristo. Por isso que Paulo chama aqui de idolatria. Mas ele nos diz, façam morrer. Sabe por que é necessário fazer morrer? Porque o resultado dessa vida de pecado é uma só. E é o que Paulo diz no verso 6, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ela vem sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que não abandonaram os seus pecados, sobre aqueles que estão ainda mortos nos seus pecados, que são desobedientes, que não se arrependeram. Sobre esses, a ira de Deus é derramada, sobre essas pessoas impenitentes, imorais, idólatras de si mesmo. Meus irmãos, nós fomos conduzidos, nós fomos talvez levados a pensar que Deus não se ira mais por causa do nosso pecado. Nós fomos conduzidos a pensar que Deus está inerte ao pecado. Salmo capítulo 7, verso 11 diz que Deus é o justo juiz e Ele sente indignação todos os dias. Ele se ira todos os dias por causa do pecado. Por causa do pecado. Romanos 1 vai dizer que do céu manifesta a ira de Deus sobre o pecado e a injustiça do homem. Deus, Ele se ira contra o pecado. Mas o mais precioso de tudo isso é que Paulo nos relembra de algo fantástico. Veja comigo o verso 7. Vocês também, nós também, vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado. Nós andávamos nessas coisas no passado, quando ainda nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando ainda nós não críamos em Jesus como nosso Salvador. Mas de alvos da ira de Deus, nós passamos a ser alvos do seu amor por meio de Cristo. É por isso que Paulo ressalta ao dizer que no passado nós vivíamos assim. Nós éramos escravos de nós mesmos, imorais, vivíamos na impureza sexual, amantes de nós mesmos. Mas de alvos da ira de Deus, nós passamos a receber o amor de Deus, por meio da vida que nós recebemos de Cristo. Essas práticas são da nossa velha vida. Portanto, nós precisamos fazer morrer. Nós precisamos mortificar esses desejos, fugir da tentação.
Não alimentar a nossa carne com coisas imorais, sujas. Porque isso faz parte da velha vida, não pertence à nova natureza que Cristo nos deu. Paulo agora avança. E ele continua a nos exortar sobre o lado negativo da santificação, que é abandonar os nossos pecados. Ele nos mostra agora alguns pecados relacionados ao nosso próximo. Porque o pecado não afeta apenas o nosso relacionamento com Deus, mas afeta o relacionamento com o nosso próximo. Ele diz no verso 8: igualmente abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. O início do verso 9: não mintam uns aos outros. Veja essa lista que Paulo nos dá aqui: ira e indignação. Pessoa que tem raiva excessiva, incontrolado. Isso é exatamente o contrário de domínio próprio. Pessoa maldosa, praticante da maldade. Isso aqui, irmãos, significa depravação, significa distorção dos valores morais. A pessoa que é má, que ela pega o princípio de Deus e distorce. E Paulo diz: abandonem também a blasfêmia, que é caluniar o nosso próximo, dizer palavras que são falsas em relação à reputação do nosso próximo. E Paulo diz: abandonem a linguagem obscena no falar. Cristãos que receberam a nova vida em Cristo, mas que conversam conversas imorais, estão na rodinha do seu trabalho conversando conversas imorais. Ele é o primeiro a falar coisas, ele é o primeiro a xingar um palavrão. Crente boca suja não condiz com a nova vida que Cristo nos deu. Nós fomos ressuscitados com Cristo, e Paulo diz: abandonem também a mentira. Crente mentiroso, crente que negocia a verdade. E o motivo de abandonar essas coisas está exatamente no final do verso 9. Veja como Paulo sempre ressalta de onde vem e por que nós devemos abandonar essas coisas. Ele diz, na parte B do verso 9: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas. Vocês se despiram da velha natureza, vocês se dizem cristãos, vocês alegam crer em Jesus, vocês creem nele como seu Salvador, vocês foram ressuscitados da morte espiritual. Portanto, essas práticas não condiz mais com a vida que vocês receberam. E ele complementa no início do verso 10: despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento. A ideia aqui é como se a gente tirasse uma peça de roupa suja, imunda. Nós tiramos essa peça de roupa e nós vestimos uma nova roupa. Nós vestimos a roupa de Cristo, digamos assim. Nós tiramos a camisa da prostituição, nós tiramos a camisa da mentira, nós tiramos a camisa da avareza, da linguagem obscena, e nos revestimos da nova natureza, e nos vestimos das práticas da nova natureza. E essa nova natureza é renovada para o pleno conhecimento. Mais uma vez, Paulo fala de conhecimento nessa carta. Quero lembrar os irmãos que no capítulo 1, verso 9, Paulo nos mostra muito claramente que o conhecimento é o início da vida cristã, mas também o alvo da vida cristã. Quanto mais você conhece a Deus, mais você se parece com Ele, mais você deseja ser como Ele. Como diz Paulo: sejam meus imitadores, assim como sou de Cristo. À medida que nós abandonamos os velhos hábitos e nos revestimos da nova natureza, nós passamos a ser mais parecidos com Cristo. Porque essa nova natureza, diz o final do verso 10, é segundo a imagem daquele que a criou. É segundo a imagem de Deus. O pecado, o homem foi criado puro, mas o pecado manchou a imagem e semelhança de Deus. O pecado distorceu. O homem não perdeu por completo a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado distorceu, o pecado manchou a imagem. Até que Cristo vem e redime o homem. Até que Cristo vem e paga pelo pecado do homem.
Ele paga pelo meu e seu pecado, Ele nos substitui naquela cruz, a ponto de nos transportar para o seu reino, e nos purificar, e nos dar uma nova vida, uma nova natureza, para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Ele. Até que nós cheguemos à estatura de pessoa madura, até que nós cheguemos a gozar da plenitude da sua vida, que será na eternidade. Mas, irmão, sabe por que a santificação é algo progressivo? Porque quando nós nos convertemos, quando nós cremos em Jesus, o nosso passado não é apagado da nossa mente. Não basta estalar os dedos e tudo que eu vivi antes de Cristo é simplesmente apagado. Cada um aqui tem uma história, uma vida. Cada um aqui tem um testemunho de onde Cristo nos arrancou. É por isso que existe essa batalha com a velha natureza. Você sabe de onde Cristo te tirou. E você sabe que ali havia um pecado que até hoje bate na sua porta. É por isso que Paulo nos ordena, façam morrer. Porque talvez você não era um adúltero, um prostituto, mas você era mentiroso. Talvez você enganava as pessoas. Cada um é tentado por sua própria cobiça. Por isso que o homem é chamado a cooperar na santificação. É por isso que o homem é chamado a cooperar, porque cabe a nós fechar o site imoral do computador. Cabe a nós a virar a cara na rua quando algo nos tenta, a resistir àquela oferta de Satanás no nosso emprego. Cabe a nós a fazer morrer quando a tentação aparece nas redes sociais. Cabe a nós fazer morrer a mentira na nossa vida e falar a verdade. Deus não vai descer do céu e te obrigar a falar a verdade. Façam morrer tudo que pertence à velha vida. E eu finalizo esse segundo ponto no verso 11, quando Paulo diz: aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. O que nós precisamos entender, meus irmãos, que dentro da igreja de Cristo, existe vários tipos de pecado, existe vários tipos de pessoas que enfrentam pecados diferentes. Não é porque você era um mentiroso que o seu pecado é menor do que aquele que era imoral. Não é porque você era um viciado que o seu pecado também é maior do que aquele que era um mentiroso ou um depravado. Entenda, meus irmãos, que quando Cristo vem e habita, Ele habita de forma definitiva. E Ele transforma todo aquele pecador em uma nova criatura. É por isso que não existe mais o fulano de tal que era mentiroso, ou o fulano de tal que era adúltero. Existe uma nova criatura em Cristo. Porque Cristo é tudo e está em todos. No céu só entra um tipo de pessoa: aquele que foi vivificado pelo Espírito Santo, aquele que Deus deu uma nova vida em Cristo Jesus. A santificação bíblica, meus irmãos, a verdadeira santificação, ela não envolve só abandonar a velha vida, mas também agora nós entramos no lado positivo da santificação, e esse é o meu terceiro ponto. O lado positivo da santificação, que é a prática de boas obras. Porque, meus irmãos, nós precisamos substituir os velhos hábitos por novos hábitos. Não basta apenas abandonar a velha vida. Você precisa praticar boas obras, práticas que condiz agora com a sua nova vida em Cristo. Isso está no verso 12, veja comigo. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados. Veja as palavras que Paulo usa aqui. Isso eu achei fantástico estudando esse texto, porque Paulo diz, como eleitos de Deus. De novo, Paulo remete o poder da nossa santificação à ação de Deus, não à força do nosso braço. Mas, quando Paulo diz, como eleitos de Deus, ele está provando para nós algo que, às vezes, gera debate no meio cristão. Quando nós ensinamos sobre a doutrina da eleição, que Deus nos elege, nos escolhe, aí a pessoa fala assim, então quer dizer então que eu posso viver de qualquer jeito, que eu vou ser salvo de toda maneira. Olha o contexto que nós estamos expondo aqui de santificação, e Paulo diz, como eleitos de Deus,
A eleição, meus irmãos, ela não é para viver de qualquer maneira. Quando Paulo escreve Efésios capítulo 1, ele diz que Deus nos escolheu para sermos santos. Para sermos santos. A eleição tem relação direta com a santidade, porque a santidade é fruto da salvação. Deus nos elegeu, Deus nos salvou e, portanto, nos santificou. Não é o inverso. Eu me santifiquei e por isso conquistei a minha salvação. Não é o inverso. Se assim fosse, então nós poderíamos dizer que aquela pessoa que vive de qualquer maneira, ela não é uma eleita de Deus. Porque nós estamos falando aqui de fruto do Espírito Santo. E fruto do Espírito Santo só manifesta na vida daquele que foi salvo. A regra não é o inverso. Eu não me santifico para que eu seja salvo e mereça a minha salvação. É porque um dia Deus olhou para mim com graça e misericórdia. Deus olhou para você com graça e misericórdia. E te salvou do lamaçal do pecado onde você estava morto. E Ele te deu o Espírito Santo para que agora você pudesse dizer não ao pecado. Agora sim, em gratidão, porque você é eleito, porque você foi salvo por Deus. E Paulo nos chama aqui não só de eleitos, mas também de santos e amados. Veja que mudança. Eu disse agora há pouco que nós éramos alvos da ira de Deus. No passado, quando nós vivíamos na vida de pecado. Agora nós temos o privilégio de ser chamados de santos. Separados por Deus desse mundo corrompido e pecador. E amados por Deus. O resultado só pode ser um. Diz Paulo, revistam-se. Vocês como eleitos, salvos, santos e amados por Deus, revistam-se. No lugar da mentira, vista-se com verdade. No lugar da imoralidade, vista-se com pureza. No lugar da maldade, vistam-se com a bondade. No lugar da ira, vista-se com mansidão. Vistam-se com mansidão. Paulo escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, ele ordena a Timóteo o seguinte, veja as palavras de Paulo, ele diz, exercita-te. Parece que Timóteo deveria entrar na academia, né? Paulo diz, exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-te na piedade, porque a piedade, ela tem valor para tudo. Eu acho interessante, porque no verso 8, eu quero ler aqui o texto por completo, ele diz, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque ela tem promessa da vida agora e da vida que há de vir. Percebe como a santificação é algo que cabe a nós cooperar nela? Paulo diz, exercita-te na piedade. Pratique a piedade, viva piedosamente. Santifique-se, revista-se da nova natureza. E junto a esses atributos que refletem diretamente a imagem de Cristo. Bondade, mansidão, compaixão. Paulo acrescenta no verso 13, suportem uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Eu disse no início que o pecado não afetou apenas a nossa relação com Deus, mas também com o nosso próximo. E mais uma vez aqui, Paulo aplica das duas formas. Ele diz, revistam da nova natureza. Sejam mais parecidos com Cristo, compassivo, bondoso, manso. Aí agora ele aplica também a relação com o nosso próximo. Ele diz, suportem uns aos outros. O perdão, irmãos, é algo muito falado no ministério de Cristo. Cristo, ele perdoou durante sua vida, ele perdoou pendurado numa cruz, e ele ainda continua perdoando, porque ele está à direita do Pai, como um advogado fiel, para perdoar os nossos pecados. E o ensino de Paulo aqui reflete diretamente o ensino de Jesus. Quando ele vai nos ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz, perdoa-nos como nós perdoamos. É a oração que Jesus nos ensina. Pai, perdoa-nos
como nós perdoamos aquele que nos ofende. Percebe a relação? Percebe a relação de eu fui perdoado, portanto eu perdoo? E Paulo nos diz no final do verso 13: assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Quero gastar um pouco mais de tempo aqui nessa atitude. Perdão, meus irmãos, é uma pedra no sapato do crente. Porque nós queremos perdoar segundo os nossos critérios. Nós queremos perdoar segundo os nossos critérios. Imagina se Deus perdoasse como nós. Eu perdoo, mas eu não quero conversa. Eu perdoo, mas não falo nem o nome perto de mim. Eu perdoo, mas se eu ver na rua, eu atravesso a rua. Nosso perdão sempre tem um mas. Você já pensou nisso? Já percebeu isso? Que o nosso perdão sempre tem um mas? Eu perdoo, mas... sempre tem uma exceção. Mas talvez, irmãos, nós tenhamos esse problema em perdoar porque talvez ainda nós não nos damos conta do quanto nós fomos perdoados. Da profundidade do perdão que nós recebemos de Deus. Alguns versículos atrás, eu disse que nós éramos alvos da ira de Deus, da condenação eterna. Da condenação eterna. E no capítulo 2, diz que Deus perdoou os nossos pecados e cancelou as nossas dívidas, por meio da obra de Cristo. E agora nós chegamos no verso 12 aqui, e somos chamados de santos e amados. Nós olhamos para o texto de Romanos 8 e nós somos chamados de filhos e herdeiros. Nós somos colocados ao lado de Cristo como cordeiros com Ele. Meus irmãos, o perdão que nós recebemos de Deus, que você recebeu de Deus, não custou 10 centavos. Custou o sangue do seu Filho vertido naquela cruz, em substituição às nossas vidas. Esse é o valor do nosso perdão que nós recebemos. E a Bíblia nos ensina que Deus perdoou os nossos pecados, cancelou as nossas dívidas. O perdão de Cristo alcançou as nossas vidas a ponto de nos reconciliar com Deus, nos trazer paz com Deus, a ponto de agora o próprio Deus nos chamar de filhos. Do próprio Deus colocar agora um anel na nossa mão, fazer conosco uma aliança, trocar as nossas roupas e fazer um banquete em celebração ao nosso arrependimento. Porque é a festa no céu quando um pecador se arrepende. Esse é o perdão que nós temos dado àquele que nos ofende? Esse é o perdão que nós temos dado? Talvez você possa dizer assim, mas isso é muito difícil, Rodrigo. Eu fui traído, machucado, doeu demais, eu sofri demais, é muito difícil. É por isso que eu iniciei esse sermão mostrando que a força da nossa santificação não provém de nós. Porque a vontade do nosso coração pecaminoso é essa mesmo. De relembrar as dores, o sofrimento que aquela pessoa nos causou. De reviver aquilo na nossa vida. A vontade do nosso coração pecaminoso é pecar mais. É nos conduzir para longe daquilo que a Bíblia nos ordena viver. É por isso que o poder da nossa santificação vem do Espírito Santo. É por isso que Paulo em Gálatas vai chamar os frutos, vai chamar a nossa santificação de frutos do Espírito. É frutos que se manifestam na nossa vida por causa do Espírito Santo. Agora, se você não vê essas virtudes manifestas em sua vida, se você não vê essas virtudes sendo desenvolvidas na sua vida, mesmo que em pequenas quantidades, se você não vê ali sendo manifesta em sua vida, então talvez é hora de você dizer como o salmista Davi. Ele diz no Salmo 39, Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração no mais íntimo, esquadrinha o meu viver e vê se há em mim algum caminho mau. Porque até mesmo, meus irmãos, alguns pecados os nossos corações tentam esconder de nós e nos convencer de que aquilo não foi pecado.
Mas o salmista diz: sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Talvez é hora de você parar e ouvir a voz de Deus que diz: lembra-te de onde caíste, arrependa-se e volte às práticas do primeiro amor. Não é apenas voltar ao primeiro amor, que fica algo muito subjetivo, é as práticas do primeiro amor. É praticar aquilo que faz parte da nossa nova natureza. E Paulo prossegue dizendo no verso 14: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é a marca distintiva do cristão. O amor é o que nos marca. Talvez esse seja o maior de todos os frutos. O maior de todos os frutos, porque é dele que provém os demais. Ele é a raiz. Paulo diz que ele está acima de tudo. Paulo dedica um capítulo inteiro da carta aos Coríntios para falar sobre o amor. Falar sobre o amor para com o próximo, como fruto do Espírito na nossa vida. A ordem do Novo Testamento é: amem uns aos outros. Jesus certa vez foi interrogado e disseram a ele: mestre, qual é o grande mandamento? E ele respondeu: amem a Deus sobre todas as coisas, e amem o próximo como a vocês mesmos. Assim saberão que são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Se vocês amarem uns aos outros. O apóstolo completa dizendo que o amor é o elo que nos conduz. Ele é o vínculo da perfeição. É o elo que nos conduz à maturidade cristã. É o elo que nos conduz a uma vida santificada. Nossa vida precisa ser recheada de amor. Porque só assim eu consigo demonstrar compaixão, misericórdia, bondade. Só assim eu consigo amar a Deus. Só assim eu consigo me parecer cada dia mais parecido com Cristo. Só assim eu consigo progredir na minha vida de santificação. Mas eu quero, meus irmãos, agora caminhar para o fim e apresentar para vocês o que nós podemos chamar talvez de 3 recursos espirituais. 3 recursos que vai nos fazer, vai nos guiar a avançar mais, a progredir todos os dias na verdadeira santificação, na santificação bíblica. E o primeiro recurso que nós temos é a paz de Cristo em nossos corações. Verso 16 diz que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para que essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Essa aqui é a paz daquele que foi perdoado, redimido e salvo da condenação do pecado. É a paz de quem foi reconciliado com Deus por meio de Cristo Jesus. Essa paz, ela está no coração somente daqueles que creem em Jesus como seu Salvador e seu substituto naquela cruz. Essa é a paz, meus irmãos, que excede todo o entendimento, porque é uma paz que está acima das situações da nossa vida. E, portanto, nós podemos ter a certeza do cuidado de Jesus todos os dias. Essa é a paz que ela é árbitro nos nossos corações. Essa paz, ela comanda os nossos corações. Ela que julga os nossos corações. Essa paz, ela nos conduz a uma vida de gratidão a Deus. Essa paz é o que governa as nossas vidas. Davi, enquanto ele escondeu o seu pecado, ele perdeu a paz. Mas quando ele confessou o pecado e abandonou, ele pôde então experimentar da paz e do bálsamo que desce do trono da graça de Deus e alcançou aquele coração, e alcança os nossos corações, quando nós confessamos e abandonamos o nosso pecado. Portanto, quando Davi confessou e abandonou, ele experimentou da paz, e os lábios dele se encheram de louvores, de alegria, de gratidão a Deus. O segundo recurso é a palavra de Cristo transbordando em nós. Veja o verso 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Ser cheio da palavra de Cristo é ser governado por ela em todos os âmbitos da nossa vida. Ser cheio da palavra de Cristo é nos submeter àquilo que a palavra nos manda viver e nos manda fazer.
Nós somos o povo de Deus. A nós foi entregue um livro, para que nós sejamos ricamente habitados por Ele, pela palavra de Deus registrada nesses 66 livros que compõem a nossa Bíblia. Essa é a palavra de Deus, e diz Paulo, que ela habite ricamente, ela habite ricamente em vocês. Debrucem sobre a palavra, meditem na palavra, pesquisem sobre a palavra, orem com a palavra, vivam a palavra. Vivam conforme a palavra. E à medida que a palavra for enchendo as nossas vidas, os nossos corações, as nossas mentes, ela transbordará em instrução e aconselhamento. Edificação mútua. Percebe, irmãos, que a edificação do corpo de Cristo não está restrito ao pastor, ao pregador, ao professor de escola bíblica. Edificação mútua. Uns cooperando com a santificação dos outros. Uns cooperando para o fortalecimento da vida do outro. É o irmão que chega a nós e desabafa, e fala, e confessa algo, e nós temos da palavra de Deus para instruí-lo, orientá-lo, fazê-lo crescer na vida cristã. Terceiro, nós levamos o nome de Cristo. Verso 17. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Deus Pai. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Nós carregamos o nome dEle, não estampado em um documento, não em uma assinatura, mas na nossa própria vida. É a nossa vida que reflete o nome de Cristo. E nós levamos o nome de Cristo lá para fora. Já pensou na seriedade disso? Na profundidade dessa afirmação que você carrega o nome de Cristo? Tudo o que você faz no trabalho, tudo que você faz na escola, na rua, será que Cristo pode vir e assinar embaixo? Ratificar as suas ações, as suas decisões? Imagine, irmãos, imagine que você seja designado como representante do governador do estado, um homem de autoridade. O que você falar e fazer, você vai pensar na imagem dele, na reputação dele, você vai pensar nas consequências para o nome dele, porque você representa a maior autoridade do estado. Agora eu pergunto a você, como representante de Cristo, como está a reputação de Cristo? Para o mundo lá fora, como está a imagem de Cristo para o mundo lá fora? Como está a reputação do dono do universo lá fora, por causa das suas atitudes, por causa das suas decisões? Como o mundo vê a Cristo quando olha para você? Quando olha para mim? Nós levamos o nome de Cristo, e a nossa vida precisa refletir a imagem de Cristo. Eu quero concluir nessa noite, meus irmãos, chamando você, da mesma forma que o apóstolo chamou a igreja de Colossos, com o mesmo ensino que nós fomos ensinados hoje, porque você recebeu uma nova vida, porque você foi perdoado, porque você teve as suas dívidas canceladas, porque você agora é a habitação e templo do Espírito Santo. Abandonem as práticas da velha vida. Abandone aquilo que já não cabe mais na sua nova vida em Cristo. Confesse e abandone o seu pecado. E revista-se da nova natureza, que se aperfeiçoa a cada dia, que progride a cada dia. Exercita-te na piedade, exercita-te na santidade, para que toda a sua vida, para que toda a minha vida, seja para a glória de Deus, seja para a honra do nome que nós carregamos, que é o nome de Cristo Jesus.
Amém? Feche seus olhos por um minuto. Senhor Deus, nós glorificamos a Ti, ó Pai. Pois o Senhor agiu com graça e misericórdia e nos salvou, nos regenerou, nos deu uma nova vida, nos tirou do lamaçal do pecado, de onde nós éramos alvos da ira do Senhor, de uma vida que nos conduzia à condenação eterna e nos deu uma nova vida, e essa vida é Cristo Jesus. Nós oramos nessa hora, ó Pai, pedindo ao Senhor que sonda os nossos corações, nos molda, Senhor, a imagem do Teu Filho Jesus, nos fortaleça, ó Pai, para que dia após dia nós possamos resistir à tentação da velha natureza e possamos viver conforme Cristo, conforme a nova vida que nós recebemos do Senhor, na força do Espírito Santo que habita em nós. Assim é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra esteja em seu coração. Amém.